Sabe aquela sensação constante de estar sempre correndo, agenda lotada, respondendo a 1000 demandas, mas aí no fim do dia parece que, sei lá, você não avançou muito no que realmente importa? Nossa, quem nunca, né? E a Magilava dá 1 milímetro em 1 milhão de direções. Acho que muita gente se identifica com isso hoje em dia. Totalmente. É quase a norma. Mas e se houvesse um caminho diferente? Se, tipo assim, paradoxalmente, a chave para ter mais impacto, mais satisfação, fosse fazer menos. É uma ideia que desafia o senso comum, né? Mas é bem o centro da filosofia que a gente vai conversar hoje, baseada nos escritos do Greg McKeown. Exatamente. A nossa fonte principal para essa conversa são trechos do livro Essencialismo. E o nosso objetivo aqui é fazer uma análise mais a fundo dessa proposta. Uma busca disciplinada por menos. Uhum. Não é só mais uma técnica de gerenciar tempo, né? É mais uma transformação na maneira de pensar, de agir. Isso. É sobre identificar o que é vital de verdade, ter a coragem de eliminar o resto, e aí sim concentrar a energia onde ela vai gerar a maior contribuição. Pode-se dizer que é uma exploração sobre como a gente retoma as rédeas, sabe? Das próprias escolhas. No mundo que, nossa, joga opção e demanda pra todo lado. Muitas vezes a gente fica só reagindo. Verdade. A proposta é buscar um caminho com mais significado, sabe? Impacto real, em vez de só preencher o tempo com atividade. Para entender o essencialismo, talvez seja bom começar pelo contrário, né? O não essencialismo. Como é que ele aparece no dia a dia? Um não essencialismo é aquele modo padrão, né? O preciso dar conta de tudo, o sim quase automático para qualquer pedido, qualquer oportunidade que pinta. É viver naquela sensação de estar sobrecarregada e, ao mesmo tempo, subutilizada. Sentindo que o seu potencial não está indo para onde realmente faz diferença. Faz sentido. O livro usa uma imagem visual que eu acho ótima, a energia dispersa, tipo raios de sol fraquinhos para todo lado, sabe? Resultado, pouco progresso que se veja. Versus a energia focada como um laser. Aí sim capaz de gerar um avanço grande numa única direção. Essa dispersão é bem familiar. O autor mesmo, o Greg McKeown, ele viveu isso na pele, né? Tem uma história pessoal dele que parece ter sido um divisor de águas. Sim, uma história bem impactante. No dia exato que a filha dele nasceu, Nossa. ele se viu pressionado pelos colegas, pela cultura do trabalho mesmo, a ir numa reunião. Uma reunião com um cliente importante. Não acredito. Tinha aquela pressão, sabe? Meio implícita, meio explícita, comentários tipo péssima hora para ter filho, essas coisas, aquela ideia de que o trabalho vem primeiro sempre. Que pesado. E ele cedeu. Foi para a reunião, tentando agradar todo mundo. E aí? Qual foi o resultado dessa decisão? Um arrependimento profundo. Ele percebeu que, ao tentar agradar o cliente, os colegas, ele falhou com a família naquele momento super importante. Imagino. Comprometeu a própria integridade e, o mais irônico, a relação com o cliente também azedou. A pessoa do outro lado parece que até perdeu o respeito por ele estar ali e não com a família. Caramba. A reunião, no fim, nem foi produtiva. A lição que ele tirou dali foi brutalmente clara. Se você não definir suas próprias prioridades, pode ter certeza que outra pessoa vai fazer isso por você. Nossa, que forte. Essa história mostra bem como as pressões de fora podem desviar a gente do que é essencial. Isso me lembra um outro conceito do livro, o tal do paradoxo do sucesso. Parece um ciclo meio perigoso. Exatamente. É um ciclo que começa bem até. Fase 1. Uma pessoa ou uma empresa tem clareza de propósito, tem foco. E isso leva ao sucesso. Até aí, ótimo. Fase 2. O sucesso atrai reconhecimento, mais oportunidades, mais pedidos. A pessoa vira referência, né? Aquela que resolve. E aí começa o perigo. Porque a tendência é dizer sim para tudo isso que aparece, né? Para manter a fama, para não perder a chance. Correto. E aí a gente entra na fase 3. O volume gigante de oportunidades e pedidos começa a dispersar a energia, os recursos. A pessoa tenta abraçar o mundo e acaba diluindo aquele foco que levou ao sucesso lá no início. E a fase 4 é a consequência.
O afastamento gradual do nível máximo de contribuição, a clareza se perde, o impacto diminui, o sucesso inicial acaba criando as condições para a própria queda. Aí, irônico mesmo. E um pouco assustador pensar que o próprio sucesso pode levar a gente para essa dispersão. Mas por que a gente cai tão fácil nesse padrão não essencialista? O que torna ele tão comum? Olha, o livro aponta alguns fatores culturais, psicológicos. Um deles é o excesso de opções. A gente vive numa era com uma quantidade de escolha, assim, absurda em todas as áreas. É verdade. Como Peter Drucker já falava, talvez a sociedade moderna não estivesse pronta para lidar com tanta escolha. Isso pode levar à fadiga decisória, sabe? Quanto mais decisão a gente toma, pior a qualidade delas. Ou a gente paralisa ou faz escolha no impulso. Imagino que a pressão social, ainda mais com tecnologia, também pesa bastante. Não é só a quantidade de informação, mas a de opinião sobre o que a gente devia estar fazendo. Sem dúvida. Essa conectividade toda hora expõe a gente a um fluxo sem fim de expectativa, comparação, sugestão sobre como usar nosso tempo, nossa energia. Uhum. E ainda tem aquele mito, né? Aquele mito cultural forte de que a gente pode ter tudo, pode fazer tudo. Pensa na palavra prioridade. No original era uma só coisa mais importante. Uma só. Uma só. Hoje a gente fala prioridades, no plural, como se desse para ter várias primeiras coisas. Na prática, isso só dilui o conceito. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade de verdade. Faz todo sentido. E aí, voltamos para a lição do Miqueon. Se a gente não faz escolha consciente, as circunstâncias ou os outros escolhem por nós. Então, se o não essencialismo é essa armadilha da dispersão, qual é a alternativa que o essencialismo propõe? Qual é a mudança de chave na mentalidade? O primeiro pilar é redescobrir e exercer o poder da escolha. O não essencialista age naquela lógica do tenho que fazer. Se sente obrigado pelas circunstâncias, pelas expectativas dos outros. Uhum. Já o essencialista adota a perspectiva do eu escolho fazer. É uma afirmação de que você está no controle, sabe? O livro até menciona o desamparo aprendido. Ah, sim. Aquela condição que a gente desiste de tentar mudar porque acha que não tem controle. O essencialismo é tipo um antídoto para isso. Lembra a gente que, mesmo não controlando tudo o que acontece, a gente sempre pode escolher a resposta, a atitude e, principalmente, onde focar a energia. Tem uma citação forte no livro. A capacidade de escolher não pode ser dada nem tirada, só pode ser esquecida. Reconhecer essa capacidade de escolha é o primeiro passo, mas como saber o que escolher? Como separar o que realmente importa do ruído todo? Aí entra o segundo pilar, discernir o essencial do trivial. E aqui a ideia central é bem radical até. A desimportância de quase tudo. Uau! O essencialista parte da premissa que a vasta maioria das atividades, oportunidades, esforços gera pouco valor real. Só um número pequeno de coisas é que é excepcionalmente valioso e produz resultado desproporcional. Lembra Pareto 80-20? Lembra, mas é como se fosse levado mais a fundo. Não só 20% do esforço gera 80% do resultado, mas talvez só 1% ou 2% das coisas sejam essenciais de verdade. Isso é uma inversão completa do pensamento comum, né? Que tende a ver um monte de coisa como importante, urgente. O essencialista, então, é um filtro implacável. Exatamente. Enquanto o não essencialista vê potencial em quase tudo e morre de medo de perder oportunidade, o essencialista entende que a maior parte do que aparece é ruído, é distração. O desafio é achar o sinal no meio do ruído. Entendi. O exemplo do Warren Buffett é ótimo, não só pela grana, mas pelo método. Ele não fez centenas de investimentos bons. Ele esperou com paciência por pouquíssimas oportunidades excepcionais, que ele tinha muita convicção, e aí sim apostou pesado nelas. Foco total. Dizem que a maior parte da fortuna dele vem de um número bem pequeno de decisões. Ele pratica o não para milhares de oportunidades boas, para poder dizer sim para aquelas poucas que são essenciais para ele. Isso leva direto para o terceiro pilar, que parece ser a consequência lógica. Aceitar os trade-offs, as trocas.
Se a gente escolhe focar no essencial, tem que abrir mão de outras coisas, né? Não tem jeito. Sim, e essa talvez seja a parte mais difícil na prática. O não essencialista vive na ilusão de que dá para fazer tudo. Pergunta, como eu encaixo os dois? Aham. O essencialista encara real e faz a pergunta mais estratégica. Qual problema eu quero ter? Ou qual troca eu estou disposta a fazer conscientemente para focar no que mais importa? Não escolher é, na verdade, uma escolha por omissão e geralmente com um resultado pior. O livro usa o exemplo da Southwest Airlines, né? Como eles aplicaram isso na estratégia de negócio. Isso, perfeito. A Southwest fez escolhas bem claras, deliberadas. Focar em voo curto, ponto a ponto, sem lugar marcado, sem serviço de bordo complicado, usando só um tipo de avião, o 737. Simples e direto. Exato. Essas escolhas significaram abrir mão de outras coisas, rota longa, primeira classe, lounge, mas permitiu que eles se destacassem em eficiência e custo baixo naquele segmento. Já a Continental Airlines tentou copiar com a Continental Light, Lembro disso. mas sem largar o modelo tradicional. Tentou ficar em cima do muro, sabe? Sem fazer troca clara. Foi um fracasso estratégico. Como disse o Michael Porter, que o livro cita, a essência da estratégia é escolher o que não fazer. É sobre fazer concessão deliberada. Fica claro que a mentalidade é a base. Escolher, discernir, aceitar as trocas. Mas como levar isso para a ação, para o dia a dia? O livro propõe um processo, né? Sim, um processo contínuo de 3 etapas: explorar, eliminar e executar. E a ideia não é fazer uma vez só, mas integrar isso na rotina. Vamos começar pelo explorar. Qual o objetivo aqui? E como fazer? Não parece ser só analisar dado, né? Algo mais profundo. Exatamente. Explorar, nesse contexto essencialista, é dedicar tempo e energia para investigar, para discernir o que é vital de verdade no meio de tantas opções. E isso exige, antes de tudo, criar espaço. Espaço. Espaço físico e mental para pensar, refletir, se desconectar do barulho constante. O livro menciona as Think Weeks do Bill Gates. Assim, as semanas de pensar. Períodos regulares só para leitura e reflexão profunda, longe do dia a dia. Ou práticas mais simples, tipo reservar blocos de tempo sem interrupção para focar em questão estratégica. A ideia é que clareza não nasce no meio do caos, precisa ser cultivada na quietude. Faz sentido. Além de criar espaço, o que mais tem nessa exploração? Tem o olhar e ouvir atentamente. Não só coletar informação, mas ir além do superficial para entender a essência do que estão dizendo, do que está acontecendo. A história da jornalista Nora Ephron, aprendendo a achar o lead. O ponto principal? Isso, o ponto central da notícia, é um ótimo exemplo. Numa matéria sobre professores viajando, o lead não era viagem, era consequência. Não haverá aula na quinta-feira. É buscar o porquê por trás do o quê. E, fundamentalmente, explorar envolve proteger o ativo mais importante, nossa capacidade de pensar e priorizar. E isso passa, por incrível que pareça para alguns, por dormir. Dormir como ferramenta de exploração. Isso vai contra toda aquela cultura do durma menos, produza mais. Sim, o essencialismo bate de frente com esse mito. O livro traz evidência, exemplo, desde estudo com músico de alta performance que dormia mais, até líder como Jeff Bezos, que prioriza 8 horas de sono. Sério? O Bezos? Para argumentar que sono não é luxo, é investimento crítico na nossa capacidade cognitiva, criatividade, tomada de decisão e, olha que irônico, na habilidade de discernir o essencial. Proteger a capacidade de priorizar vira a maior prioridade. E, finalmente, explorar termina em selecionar com critérios rigorosos. E como aplicar esses critérios rigorosos na prática? Como seria isso? Uma técnica que ele sugere é a regra dos 90%. Quando você avalia uma oportunidade, uma opção, se pergunta numa escala de 0 a 100 o quanto isso te empolga ou se alinha com os seus critérios essenciais. Ok. Se não for 90% ou mais, trata como se fosse 0% e diz não. Outra pergunta forte é:
Se essa oportunidade não existisse agora, quanto esforço eu faria para criar ela? A ideia é botar um padrão bem alto pro sim, sabe? Para só o que for excepcional mesmo passar pelo filtro. É aquele princípio, se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Exploramos, identificamos o que parece essencial. Agora vem a parte que talvez seja mais espinhosa: eliminar o resto. Como fazer isso sem gerar atrito, sem medo de perder algo importante? Sem dúvida um ponto-chave e muitas vezes desconfortável. A primeira habilidade aqui é a coragem de dizer não. A gente vive com medo de desagradar, de perder conexão, de perder oportunidade futura, o famoso FOMO, né? Total. Fear of missing out. Mas o essencialismo argumenta que um não claro, respeitoso, é na verdade mais gentil e profissional do que um sim vago, ou um sim ressentido, ou que leva a um trabalho mal feito. O segredo é separar a decisão, que é recusar o pedido, do relacionamento, que é manter a boa relação com a pessoa. Mas existe um jeito elegante de dizer não? O livro dá umas dicas. Sim, o livro oferece um verdadeiro repertório do não elegante. Bem útil. Algumas táticas. Fazer uma pausa antes de responder, para não ser impulsivo. Boa. Usar o não mas. Tipo, recusa ao pedido específico, mas oferece outra forma de ajudar ou sugere outra pessoa. Simplesmente dizer, preciso checar minha agenda e prioridades e te retorno. Usar a resposta automática de e-mail para gerenciar a expectativa. Ou aquela técnica do, sim, o que eu devo deixar de fazer? Essa é ótima porque força uma conversa sobre trade-off com quem pediu. Essa é boa mesmo. Coloca a pessoa para pensar junto. Exato. O exemplo do Peter Drucker recusando o pedido de forma educada, mas super firme, sem dar muita desculpa, é um modelo de clareza. Além de dizer não para coisa nova, eliminar também envolve mexer nos compromissos que já existem, certo? Correto. E isso leva a gente a estabelecer limites claros. Limites não são muros, são tipo cercas que protegem nosso tempo, nossa energia, nosso foco no que é essencial. Eles comunicam para os outros o que esperar da gente. Tem exemplos no livro como a pessoa que avisa a chefe que não vai estar disponível antes do casamento. Ou Clayton Christensen, que definiu que não trabalhava aos domingos mesmo com a pressão acadêmica. É sobre definir o que está dentro e fora do seu escopo. E, por fim, eliminar envolve a tarefa difícil de se descomprometer. Descomprometer. E só como admitir que errou ou desistir é pesado. Exatamente, por isso é tão difícil. A gente tem uma tendência forte a continuar investindo tempo, dinheiro, energia numa coisa só porque já investiu antes. É a tal falácia dos custos perdidos. Sunk cost fallacy. Isso. O exemplo clássico é o projeto do Concorde. Continuaram botando dinheiro mesmo quando ficou óbvio que não ia dar certo economicamente. Para se descomprometer, a pergunta essencialista-chave é: se eu não tivesse já investido nisso, quanto eu investiria tempo, dinheiro e energia hoje? Boa pergunta. Se a resposta for pouco ou nada, é sinal para cortar as perdas e redirecionar os recursos para algo essencial. Admitir o erro e mudar de rumo é força, não fraqueza. Ok. Exploramos, eliminamos o não essencial. Chegamos na etapa final. Executar. Como garantir que o essencial seja feito do jeito mais eficaz, mais fluido possível? A execução essencialista não é sobre força bruta, sabe? Trabalhar mais horas. É sobre criar sistemas, abordagens que tornem fazer o essencial o mais fácil possível. Uma tática poderosa é remover obstáculos. Em vez de tentar acelerar tudo, identifica o maior gargalo, a maior restrição que está impedindo o progresso naquilo que é essencial. A história do Herbie, o escoteiro mais lento da trilha, no livro A Meta. Ah, clássico. É perfeita aqui. Quando identificaram que o peso da mochila dele era o gargalo e redistribuíram, o grupo todo andou mais rápido. O foco é achar e remover o maior impedimento. Muitas vezes isso gera mais progresso do que tentar otimizar todo o resto. É produzir mais, removendo mais. Remover obstáculos para facilitar o fluxo. Que outras estratégias ajudam na execução? Outra chave é avançar com pequenas vitórias. O progresso, mesmo pequeno, é um dos maiores motivadores para a gente. Em vez de mirar só naquela meta gigante lá longe, o essencialista foca em garantir um progresso mínimo viável, mas de forma consistente.
Celebrar essas pequenas vitórias cria um ciclo positivo, dá motivação e impulso. Exemplos vão desde sistema de reconhecimento por pequena boa ação até usar storyboard na Pixar para visualizar o progresso passo a passo. E como tornar essa execução mais constante, quase automática? Aí entram as rotinas. Rotinas bem desenhadas para as tarefas essenciais diminuem a necessidade de ficar tomando decisão repetitiva. Isso libera energia mental, força de vontade para o desafio mais complexo. Pensa na rotina pré-competição do Michael Phelps. Totalmente planejada. Desenhada para colocar corpo e mente no estado ideal de performance automaticamente. O livro argumenta que, longe de matar a criatividade, rotina pro essencial pode, na verdade, liberar a criatividade, porque cuida do básico de forma eficiente. Implementar a rotina de fazer a tarefa mais importante primeiro no dia é um exemplo clássico disso. E por último, na execução, tem a questão do foco no momento presente. Sim, focar no presente. O essencialismo enfatiza muito a importância de estar totalmente engajado no aqui e agora, no que é importante neste momento. É o kairos, sabe? O tempo oportuno, vivido intensamente. Diferente do cronos, o tempo cronológico que só passa. O multifoco é visto como ilusão. Na prática, é só ficar pulando de tarefa em tarefa, perdendo eficiência, profundidade. A pergunta constante tem que ser: o que é importante agora? Práticas como o almoço consciente do Greg com a esposa, Ana, ou a técnica da pausa renovadora do Jeff Weiner, CEO do LinkedIn. Começa a pausa. Antes de mudar de contexto, tipo do trabalho para casa, são formas de treinar essa presença, esse foco no essencial do momento. Explorar para discernir, eliminar o trivial e executar o essencial com foco, com fluidez. É um ciclo, né? Uma disciplina contínua. Exatamente. Recapitulando, a grande mensagem do essencialismo não é sobre fazer mais em menos tempo, ou ser mais produtivo no sentido que a gente costuma ouvir. É sobre fazer as coisas certas. Certo. É uma disciplina focada em investir tempo e energia de forma inteligente naquilo que realmente importa para a gente alcançar nosso ponto máximo de contribuição e também de satisfação. Exige clareza para identificar o vital, coragem para eliminar o trivial e método para executar o essencial do jeito mais eficaz. E no fundo parece ser uma filosofia sobre intenção, né? Sobre escolher deliberadamente como usar nossa energia, nosso tempo, em vez de só ser levado pela correnteza das demandas, das expectativas. Me lembrou aquela pergunta poderosa da poeta Mary Oliver que o livro cita. Ah, sim. Linda pergunta. Diga-me o que você planeja fazer com sua única, fantástica e preciosa vida. O essencialismo parece oferecer um método para a gente responder isso de forma mais consciente. Com certeza. E talvez um bom ponto de partida para reflexão para quem está ouvindo a gente seja pensar qual seria uma única atividade, talvez algo que a gente considera bom, útil, mas que não é essencial de verdade, que poderia ser eliminada ou bem reduzida essa semana, que espaço isso abriria e como seria na próxima vez que pintar um pedido, uma oportunidade, aplicar conscientemente aquele critério do se não for um sim óbvio, então é um não. Testar essa abordagem pode ser bem revelador. Excelentes provocações para a gente levar daqui. Agradecemos imensamente pela atenção de todos nessa análise das ideias do essencialismo de Greg McKeown.